Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito a nossa convidada remota aqui. Ela está em São Paulo, nós estamos aqui nos estúdios da TV Metropolitana de Piracicaba, no Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, todas as quintas-feiras, no ar às 8 da noite, às 20 horas, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. Sem delongas, né? Vamos aqui direto para o assunto, direto e reto. Vamos conversar aqui com uma pessoa que tem uma profissão, tem uma função, tem um ofício que talvez seja desconhecido de quem são os leitores dos livros aí, o pessoal que gosta de ler, que precisa ler para se informar, para se educar, para fazer prova na escola, por lazer, por deleite, né? Vamos aqui desvendar aqui uma função desconhecida de quem é leitor de livros. Vamos falar aqui com uma editora de livros, uma produtora editorial, que é a Érica Alonso. Um aplauso. Seja bem-vinda, Érica Alonso, ao Ilustre Podcast. Muito obrigada, Érico, pelo convite. Um prazer estar aqui nesse seu espaço. Muito legal. E é interessante mesmo, porque eu acredito que muita gente desconheça, né? Esse fazer o livro, quem está por detrás ali das histórias, quem trabalha nesses bastidores, né? É bem interessante mesmo. Ótimo, vamos tornar mais interessante ainda, né? Porque bastidores, todo mundo gosta de saber o que está por trás das cortinas, né? Do espetáculo, né? Então, Érica, queria primeiro, para a gente começar, como é que você começou no mundo da leitura, não ainda como na função de trabalhadora nas editoras, mas eu acredito que uma criança não tenha esse desejo, quando eu crescer, mamãe ou papai, eu quero ser editora de livros. Sim, Mas eu sim. imagino que um editor de livros tem muito vínculo, até afetivo, com o mundo da literatura, o mundo dos livros, né? No mínimo, devia ter pai e mãe que tinham estantes gigantescas em casa, né? Então, esse contato devia ser de muito cedo na sua vida. Então, conta como é que você foi introduzida ou você quis entrar nesse mundo mágico aí da leitura, da literatura. Legal, Érico. Olha só, eu também vou desmistificar um pouquinho, pelo menos da minha parte, tá? Graças a Deus. Pelo contrário, eu tive pais assim muito simples. Tá. Meu pai já é falecido, minha mãe é viva, e a gente não tinha, assim como a gente escuta muito, eu não tinha muito essa cultura de livro em casa. Por incrível que pareça, não tinha mesmo. Eram poucos livros, e os livros com os quais eu tinha mais contato eram os livros didáticos. Lembro até hoje da minha Caminho Suave, lá da primeira série do primário, né, como era chamado na época. A minha mãe tinha alguma coisa de livro de receita, que eu morria de vontade de comer aquelas gravuras, aqueles doces. Eu tenho uma amiga que conta que ela chegava a rasgar o papel e colocar na boca. E Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que eu tenho até hoje, que eu ganhei quando eu era muito menina, tá? O meu nome grafado na capa, em letras douradas. Então, esses eram os livros que eu tinha. Eu não tinha essa cultura da leitura. Mas aí, olha que interessante, uma tia minha, irmã da minha mãe, era, sim, leitora voraz. Ela tinha uma caixa ao lado da cama dela, era uma caixa de papelão mesmo, com gibis. E eu lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, nos fins de semana, eu adorava ver esses gibis da minha tia. E ela também era assinante daquele clube do livro, Círculo do Livro, que eram aqueles livros capa dura, uns livros bonitos. Então, eu tinha esse contato com o livro na casa dessa minha tia, da minha avó. Mas, de criança, eu sempre gostei, eu tinha muito mais habilidade com a questão das humanas, né? Então, assim, língua portuguesa,
eu fazia poeminha na escola que era premiado, e essa mesma minha tia que me incentivava, a tia dos gibis, ela falava que eu ia ser apresentadora de jornal, porque eu sempre fui falante e eu escrevia bem. Então, eu tinha, assim, essa familiaridade com a palavra, eram as minhas matérias preferidas na escola, mas eu não tinha acesso a essa coisa de livro. Biblioteca, eu ia naquela pública mesmo, da escola, escola pública, e eu posso dizer que essa relação mudou, de fato, Érico, quando eu entrei na faculdade, né? Para mim, a faculdade de letras, e eu já era moça, é que foi, de fato, o divisor de águas, de eu realmente abrir os olhos, olha, livro, história, romance, conto, crônica, porque, de fato, até então, eu não tinha mesmo. Então, essa estante aí que você vê de livros, nossa, olha, a Érica tem muitos livros. Isso começou nesses últimos 20 anos, digamos assim, já depois da faculdade. Eu sou formada em letras, graduada em letras, pós-graduada em literatura e crítica literária. Isso começou depois. Então, eu acho que tem, sim, esse divisor de águas. Muito bem. Agora que você tocou num assunto aí que eu acho muito interessante, crítica literária. A crítica literária é do tempo em que os jornais e as revistas davam espaço para análises dos livros que as editoras lançavam, né? E os jornais, por incrível que pareça, eu sou um pouquinho desse tempo também. A gente tem a mesma idade, né, Érica? Sim. Mas assim, eu peguei um pouquinho, acho que a fase final dos jornais terem suplementos variados e também, no mínimo, existia no caderno de cultura dos jornais, existiam espaços fartos para análises, para críticas literárias, né? Sim. Então eu queria que você comentasse da crítica literária que você, dessa área que você conheceu na faculdade, pelo que você está me dizendo, né? Você se aprofundou na leitura, na literatura, nesse universo aí na faculdade. Então Isso. conta aí dos críticos literários que você soube. Eu imagino que você tenha sabido da existência aí de vários, né? Eu cheguei a acompanhar no Estadão, nos anos 90, né? O Caderno 2, que tinha páginas e páginas, né? De muita... Já tinha... O Estadão, aliás, é um exemplo de um jornal que deu muito espaço para isso, né? Existia o caderno... não sei se era o O suplemento, existia o suplemento Ilustrada também da literário, né? Folha, lembra? O Ilustrada da Folha de São Isso, Paulo, é, a Folhinha, que trazia o conteúdo de literatura infantil, que era sim, super bacana. é, O Caderno 2, me lembro, nossa, era é. grosso, assim, não era só aquela resenha, sinopse, mas como você falou, era uma análise mesmo, uma leitura mais aprofundada, né? E essa questão, para mim, da crítica literária, ela veio muito ao encontro, porque durante a faculdade, então, no meu último ano, foi quando eu, de fato, entrei na área editorial. E depois eu falo um pouquinho disso, porque eu nunca pensei em ser editora. Como você falou, as crianças não pensam, eu quero ser um editor, um revisor de texto. Eu É, mal sabia que essa profissão existia. Eu me formei porque eu queria ser professora, eu queria ir para o magistério. A questão do livro, ela aconteceu um pouco depois. Mas, quando eu fui fazer a pós-graduação, eu já estava dentro da editora, eu já trabalhava ali como editora assistente. E a questão da crítica, ela vem um pouco a serviço disso, né? Para eu me tornar uma leitora melhor. Porque uma coisa que eu gosto de falar, Érico, que o profissional do livro, seja ele o revisor, o editor, o produtor editorial, ele é, antes de mais nada, um leitor. é. Então, até nesse papel, assim, para eu avaliar um original, né, eu recebi ali um texto de um autor, eu avaliar uma publicação, eu precisava me tornar uma leitora um pouco melhor, ter mais elementos, né? Então, para mim, a pós-graduação, ela veio muito nesse sentido. Eu gosto de escrever, mas nunca escrevi ficcionalmente, não é a minha praia, mas eu gostava de me debruçar, de ir para a teoria, ir para um texto literário, né, e realmente ali reconhecer aquelas questões todas. E no trabalho de editor, isso é muito válido, é muito valioso, né?
porque vai nos tornando leitores mais apurados, né, abrindo aí para outras nuances. Então, eu fui mais por esse sentido mesmo. Legal. Eu queria saber qual foi seu trabalho de conclusão de curso? Ah, então, a minha monografia, na faculdade, na graduação, a minha É. monografia foi sobre a Cecília Meirelles, que é uma das minhas poetas preferidas. Então, eu fiz um trabalho com poemas dela em primeira pessoa, né? Aquela É, voz ali marcada em primeira pessoa. é. E depois, na pós-graduação, eu já era encantada, apaixonada por um autor que eu tive a oportunidade de conhecer na Editora Moderna, quando ele era vivo, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz. Ah, Tive, assim, a honra, né, a grande honra de conhecê-lo, de trabalhar nas edições de alguns livros dele, e na pós-graduação eu fiz um trabalho sobre o discurso memorialístico presente em 3 obras dele. Eu fiz um recorte de obras, 2 publicadas, inclusive, pela Moderna, tem meu nome lá na página é, de créditos, e é, uma outra publicada por outra editora. É uma obra, assim, recomendo demais, é Bartolomeu Campos de Queiroz, é. ele já faleceu há alguns anos, mas ele tem uma obra riquíssima, prosa poética, assim, de primeiríssima qualidade. Eu leio e releio Bartolomeu, e aí o meu trabalho de conclusão, a minha monografia foi sobre um recorte da obra dele. Ótimo. E da Cecília Meirelles, o que que você recomendaria? A Cecília, ela tem tem várias edições de livros dela. Eu tenho uma filha de 8 anos, a É, Pilar. Esses dias ela trouxe da escola uma edição do Isto ou Aquilo, mas uma edição muito antiga. é, E eu achei uma delícia, porque eu tenho a edição mais nova, que é a da editora Global, que é. hoje é a editora que publica a Cecília Meirelles, e falei, filha, eu tenho também esse livro em uma outra edição. E ela achou um barato. Nossa, mas esse que eu trouxe da escola é maior, as ilustrações são diferentes. E aí eu já vou explicando para ela, né? Essa é uma edição realmente num outro formato, com outras ilustrações, e hoje tem essa nova edição, mas o conteúdo, os poemas são os mesmos. E a gente tá para fazer essa leitura, porque ela trouxe esses dias da Olha, biblioteca, né? E eu adoro, por exemplo, ou isto ou aquilo, eu adoro. É um é, livro infantil? Não é, porque é claro que a criança está ali no universo dela, com elementos com os quais ela consegue tranquilamente se identificar, mas para o adulto é um deleite também. E é. ela tem a obra poética, né, que é aquela da capa verdinha, aquela capa dura, as Isso, edições da Nova Aguilar, que você isso. tem toda a prosa dela, você tem toda a poesia dela reunida, uma faceta da Cecília, que não é que é desconhecida, porque a gente vê mais Cecília Meirelles como poeta. Ela foi uma grande cronista de viagem É. também, tem crônicas maravilhosas, estudiosa e crítica de literatura infantil. Então, É. a Cecília ela tem muitas facetas. A gente fala mais, a poeta Cecília Meirelles, mas ela tem as crônicas também maravilhosas, tem trabalhos, estudos na área de crítica literária infantil. Então, também é uma autora para visitar e revisitar sempre. Que bom. Olha, legal você tocar nesse assunto da Cecília e principalmente da poesia infantil. Eu, por exemplo, eu conheço o contato que eu tive com a com a Cecília Meirelles foi na escola com a poesia infantil dela, né? Sim, E assim, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver enganado, eu tenho a impressão que a poesia infantil ainda não é um gênero muito praticado pelos escritores, pelo menos do Brasil. O que você, com a sua experiência de leitora e de editora, como que você vê isso? então, eu acho que é porque sempre assim, desde que eu trabalho nessa área, então já tem esses 23 anos, poesia vista como um gênero que não vende muito, Ah, né? Então, até os departamentos comerciais, assim, de algumas editoras nas quais eu trabalhei, tinha um pouco disso. Ah, mas poesia não vende, poesia é difícil vender. A editora precisava ter, porque afinal de contas, em algum momento a escola ia pedir. Então, aí também, Érico, a gente tem uma questão assim: você tem um grupo de editoras
que são as editoras essencialmente didáticas, que vão produzir também livros com foco em adoção escolar, os livros que serão adotados pelas escolas e eventualmente comprados, né, pelos programas de governo. O governo brasileiro é um grande, talvez o maior do mundo, comprador de livros, né, pela distribuição gratuita, mas eu vejo que de uns anos para cá a gente vê muita coisa assim. Tem bastante. Sérgio Caparelli tem, nossa, uma delícia de poemas, tem bastante coisa. A gente vê outros autores que vão por esse caminho, sim. Acho que hoje tem muito mais mesmo. Legal, legal. E uma pergunta aí com relação a Pilar, a sua filha. Tem inspiração no Saramago? Então, um pouco. É, Você sabe que eu tenho um livro, é, eu fui bastante cara de pau, digamos assim, porque quando eu estava grávida e é, descobri que seria uma menina, eu mandei um e-mail é. lá para a Fundação José Saramago, que hoje é ela que cuida, ela Sim. que toca. Pilar, a última, a esposa, a viúva do Saramago, né? É a Pilar del Rio, né? Acho que é assim que se fala direitinho, Pilar del Rio, É, uma é. jornalista, ela é espanhola, inclusive ela não é portuguesa. Aham. E eu mandei uma mensagem lá para a fundação dizendo: Olá, eu sou a Érica, me apresentando, estou grávida e soube que é uma menina, e eu ficaria muito feliz de um dia, quem sabe, ter um livro com uma dedicatória da Pilar. Olha. E assim, não demorou um mês, eu recebi um pacote, eu tenho até hoje o envelope guardado, eu recebi um pacote com um livro, com uma dedicatória linda da Pilar. É que não está aqui agora, eu não sabia que a gente até ia falar disso, ele está guardado, ele nem fica aqui na minha prateleira, É. ele está guardado no meu criado mudo, eu tenho com muito carinho. A Pilar fez uma dedicatória de Pilar para Pilar e me mandou esse livro de presente. Mas que bendita cara de pau, hein, Érica? Super, mas não foi, embora eu a admire muito, eu tive também o privilégio de conhecer José Saramago, Olha. entrei no elevador com ele, trabalhava na Editora Moderna, ele foi fazer uma visita lá, Aham. e aí, num dado momento, recebemos todo mundo ali trabalhando, a gente sabia da visita, mas tá, ó, ninguém pode ir lá para o sexto andar, que era o lugar que ele seria recebido. A Moderna é um prédio, até hoje, tem 6 andares, uma editora grande, própria, tal. E aí a gente sabia que ele estaria na empresa, mas ninguém estava, ó, ninguém nem se mexe aí pelos corredores. E aí, num dado momento, a gente recebeu uma mensagem dizendo: daqui tanto tempo todo mundo desça no auditório que nós teremos uma conversa, uma palestra com José Saramago. Oh. Ninguém conseguiu mais trabalhar. O meu departamento ficava no 4º andar. É. Eu fui com minha chefe para o elevador, para a gente descer. Quando a gente entra no elevador no 4º andar, ele estava vindo do 6º. Então, a gente entrou no elevador e deu de cara com José Saramago. Olha só. A gente ficou muda, a gente não sabia nem o que falar. Me cumprimentava, se dizia bom dia e nada. E É, Saramago foi um autor que eu estudei na graduação, é. estudei na pós-graduação, li os romances, tenho uma dedicatória dele. Então, assim, isso tudo para mim tem um valor muito forte, né? E quando eu finalmente, então, estava grávida, descobri que era uma menina, o É, meu sobrenome é espanhol, é Alonso. O meu avô veio de Granada, né? é. O pai do meu pai. E aí, poxa, né? Um nome assim, que combina com Alonso Cunha? Cunha é do Maurício, pai da Pilar. É. E aí, então, sabe quando você fica fazendo teste com nome? Ah, Maria Luísa Alonso Cunha. É, Júlia Alonso Cunha, Pilar Alonso Cunha. Nossa, Pilar, que nome diferente. Ninguém tem Pilar, né? é. Você não vai encontrar meia dúzia aí de Pilar. E aí foi isso. E aí uma coisa foi levando a outra. Que maravilha, né? Olha que beleza ter uma mãe que trabalha com livros, hein? E, É, aliás, o meu nome também é por causa do Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo. Uhum. Eu não tenho filho, talvez se chamasse Luiz Fernando. Luiz Fernando, boa. Quem sabe Uma um dia vier delícia a ter um também as filho, eu tenho crônicas. essa sacada aí, né? É, Vamos, boa.
Falando em escritores, né? Calma, a gente vai falar o que faz uma editora ainda, a gente tem um tempinho. Aham. Mas eu queria, já que a gente está falando do contato com esses seres peculiares, os escritores, eu queria saber de você, ô Érica, como é que se dá o contato com os escritores por meio do seu trabalho? Hoje em dia Uhum. tem o WhatsApp, tem o e-mail, há algum tempo já esse contato. Esse contato, eu acho que nem sempre ele é presencial, ainda mais em se tratando de escritores, né? Que eu imagino que eles devam gostem de ficar bem quietinhos lá no cantinho deles, lá, escrevendo lá na caverna deles, lá no lugar onde eles trabalham em silêncio, talvez cercados do bicho de estimação, de gato, de Uhum. cachorro. Mas eu queria saber de você quais são os escritores, escritoras mais, eu não vou dizer interessantes, mas que você tem uma lembrança mais forte como trabalho, sem ter tido necessariamente um contato mais pessoal. No caso do Sim. Saramago aí foi como se É, fosse ganhar na foi, loteria, né? foi algo assim fora da curva mesmo, porque É, nessa época eu fazia pós-graduação, é, eu fiz na PUC aqui em São Paulo, um curso bárbaro, maravilhoso, ele tem um valor assim de mestrado, um é. curso que é muito considerado. E quando eu contei para as minhas colegas, contei para os professores, todo mundo ficou alvoroçado, né? Porque já tem a coisa de você estar dentro de uma editora. E aí, Érico, assim, eu tenho lembranças assim muito fortes da época da Moderna, porque a Moderna foi a minha grande escola. Eu entrei lá como estagiária. É, E quando eu entrei na editora Moderna, ela já era a editora Moderna, com um catálogo constituído, com um catálogo de respeito constituído. E é. eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi o Pedro Bandeira, por exemplo, porque eu lia Pedro Bandeira, aí volta para a coisa da escola, embora eu lesse mais num âmbito escolar, eu tinha lido A Marca de uma Lágrima quando eu tinha 13, 14 anos, a idade da personagem. Aí você me imagina, eu estagiária na editora Moderna, que nunca tinha sonhado em trabalhar com livro, de repente eu vejo o Pedro Bandeira chegar pelos corredores, com uma calça jeans, com uma blusa polo, suado, meio descabelado, que é aquela ideia do desmistificar. Gente, mas ele é o escritor, É, não é? Quando a pessoa vê ali alguém, pessoa que eu digo, sei lá, você vê ali um cantor, um ator, as é, pessoas não se descabelam por uma é. celebridade. Eu, de repente, estava ali vendo um Pedro Bandeira, que eu tinha lido quando mocinha, adolescente. E, de repente, ele estava ali me dando um abraço super solícito comigo, Aquele bigodão, né? aquele bigodão que lhe é muito característico e tudo mais. Então, assim, eu tenho essas lembranças muito legais. Conheci Pedro Bandeira, Eva Furnari, Márcia Cupstas, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo também era autor lá. É, E, assim, era uma época que os autores se deslocavam mais. Como você falou, os autores não tinha, né? Ninguém nem sonhava que um dia teria a questão da pandemia, é, e a gente não tinha essa questão de tecnologia mais forte, a gente não fazia isso que a gente está fazendo aqui agora. é. Então, os autores iam lá para a editora e passavam um dia lá, discutindo projetos, validando provas. Prova que eu digo, o livro, então, estava em produção, mas temos dúvidas, foi revisado, Isso. precisamos checar isso e aquilo. Então, os autores iam lá, ainda mais a Moderna, que tinha um espaço maravilhoso para receber autor. Autor ia lá e ficava o dia inteiro trabalhando, inclusive autores de didáticos, né? É. E eu peguei a Moderna numa época na gestão Feltri ainda, do professor Ricardo Feltri. Quem não se lembra, né, daquele temível volume único de química? Ele era autor e ele ficava ali pelos corredores, ele era dono ainda. É. O meu primeiro ano de Moderna foi na gestão Feltri, do professor Ricardo Feltri, autor e dono, empresário, e depois a Moderna foi vendida para o grupo espanhol Santillana, que está até hoje. Então, assim, eu tive muito contato com esses autores. Depois, quando eu fui para a Editora do Brasil, isso já
que foi a minha segunda editora. Na Moderna eu passei muitos anos, 8 anos. Depois, na Editora do Brasil e na Saraiva, grandes editoras também que eu fui nos anos seguintes, esse contato já foi diminuindo, mas ainda assim a gente recebia os autores. Jonas Ribeiro, que é um querido, a Thelma Guimarães, sabe? A gente ainda fazia lá as reuniões. Ai, vamos almoçar. Então era aquela alegria. Ai, hoje vamos almoçar com o autor, né? E depois vamos conversar sobre os trabalhos. Agora, isso realmente tem minguado. Hoje eu converso pelo e-mail, pelo WhatsApp, essa reunião aqui que a gente está fazendo, até porque as pessoas também estão morando mais longe, não sei se é só circunstancial, coincidências, enfim. Então, hoje é muito mais fácil fazer isso que a gente está fazendo aqui. Legal, legal. E me diga uma coisa, a tecnologia, claro, facilitou muito, tanto que, como você citou, a gente está fazendo esse podcast aqui, que talvez em outros tempos eu tivesse que estar em São Paulo para te entrevistar, né? Sim, então, nesse aspecto, a tecnologia... Comer ravioli. Nesse aspecto, a tecnologia facilita muito a vida da gente, né? E ainda remetendo a esse tempo em que os escritores iam até a editora, hoje menos, né? Pelo que a gente já comentou, tem amizades que você fez pelo trabalho, através do trabalho com os autores, porque a gente até pode começar a falar do ofício de editor, sem perder o fio da meada. Você disse que você começou como estagiária na Editora Moderna. Então, você teve como aprender o seu ofício. O que você faz hoje, você aprendeu na prática. Continua aprendendo. Mas agora você está mais experiente, né? Já tem 23 anos já. Estou um pouquinho mais esperta. Então, o que você acredita, até falando também ainda da tecnologia, né? O que você acha que facilitou no seu ofício? E começa já a dizer já para o nosso ilustre espectador o que afinal faz um editor de livros. Sim, o que faz o profissional do livro, isso, né? É assim, Érico, eu tenho até uma brincadeira, e eu tenho isso com os meus colegas também, que a gente fala, os amigos que o livro trouxe, né? E o livro aqui no sentido mais amplo, porque nesses 23 anos eu fiz amizades, tanto com autores, como você bem falou, sabe, com autores que eu, hoje até pelas redes sociais, isso fica mais fácil, manter esse contato, como com colegas de trabalho, né? Colegas assim que eu tenho há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, que esse trabalho com livro dá. Eu não sei se isso acontece na sua área, eu creio que sim, mas o mercado editorial também é um mercado pequeno. Hoje, por exemplo, eu estava na Editora Moderna há tantos anos, saí da Moderna, mas daqui a pouco eu encontro um colega, mas você era da Moderna, eu também era, mas a gente trabalhava em setores diferentes, isso sempre acontece. Então, assim, a gente tem um círculo que as pessoas elas vão mudando de cadeira, trocando de lugar, mas elas continuam lá trabalhando, né? E aí você acaba o tempo todo encontrando essas pessoas numa editora ou numa outra circunstância, numa posição de trabalho, em outra. E assim, eu comecei como estagiária, comecei dentro já do departamento editorial, então eu já tinha ali o contato dos livros acontecendo, de eles sendo produzidos, e o contato com o autor era muito frequente. E por quê? Aí tem uma questão que tem a ver com a tecnologia. Hoje, tudo a gente gera prova virtual de arquivo, né? Então, é muito comum a gente falar, me manda o PDF da capa, o PDF do miolo. O miolo entendendo como aquilo que está entre as capas, é o conteúdo do livro mesmo, né? As páginas todas ali. Na minha época, eu não sou também anterior a isso, que teve já outra fase, mas na minha época tudo isso era no papel. Então, assim, não havia o trabalhar no arquivo, no virtual. A gente tinha que imprimir aquelas provas, né? Imprimir primeira prova, segunda prova, mandar para o autor. E aí, por isso se convidava muito o autor para ir na editora. Olha,
nós temos a primeira prova aqui do seu livro, com as imagens aplicadas, com o projeto gráfico aplicado, foi revisado, o revisor levantou muitas dúvidas, eu preciso que você venha validar isso. Caso ele não pudesse ir, a gente tinha que colocar no correio, tinha que empacotar, mandar pelo correio, o autor recebia, rabiscava todo aquele papel e nos devolvia. Às vezes com Então, aqueles garranchos ininteligíveis, né? exatamente, tanto que quando a gente vê aí algumas exposições, e os originais de Graciliano Ramos, de uma edição para outra, remonta tudo isso, porque antes era feito dessa forma, era feito no papel, rabiscado no papel. Hoje não. Hoje a gente tem ferramentas, tanto no Word como no PDF, que eu mando o arquivo para o autor, ele bagunça o coreto lá no arquivo e me devolve. Quer dizer, eu mando por e-mail, mando pelo WhatsApp, mando por onde der para mandar e o autor vai ver e me devolver. Mas antes não era assim. Então, até por isso, esse contato presencial, pessoal com o autor era mesmo muito mais comum, né? Hoje não. Hoje eu até posso, eventualmente, vou almoçar com o autor, vou recebê-lo aqui na editora, no meu espaço, e vou ver com ele na tela. Mas antes não era assim. E aí também tem uma outra questão, Érico, interessante, que as editoras, principalmente nesse pós-pandemia, elas reduziram drasticamente os espaços. Né? Editoras inteiras entregaram alguns prédios, porque elas colocaram os funcionários para trabalhar de casa. Claro que tem editoras como a Moderna, que ainda está lá no prédio, mas eles já trabalham num sistema híbrido, não vão todos os dias da semana, entendeu? E algumas editoras simplesmente entregaram e vou colocar todo mundo home office. Então, isso também ajuda a gente manter essa questão só do virtual. Não existe mais um espaço físico. Quando acontece, a editora aluga uma sala, nesses sistemas também de locação, ali por dia, por hora, para que se promova um encontro. Então, isso também mudou, né, bastante, essa relação. Legal. Ô, Érica, eu queria falar de uma das etapas aí da edição de um livro. Me corrija se eu estiver errado, que eu sou só um curioso, eu não sou profissional da área como você. Mas, assim, quem tem interesse nesses bastidores da edição de um livro vai descobrir que tem uma etapa da edição que é a preparação de texto. Muitas vezes quem vê de fora acredita que o autor manda o texto e passa só por uma revisão ortográfica e acabou. E não é assim, né? A preparação de texto é uma etapa que vai além da revisão do português, revisão de ortografia, de gramática. É uniformização ou padronização do estilo. Estou errado? Não, é exatamente isso. Então, assim, o fluxo editorial, o que ele compreende? Eu recebo o original aqui do autor. E aí, meu amigo, esse original, tem original que está assim, redondinho, tem original que não está, e aí varia demais. É por isso que a etapa seguinte é justamente essa que você falou, preparação de texto, ou um copy desk também, como a gente chama, que é um momento em que a intervenção no texto é maior. É claro que eu vou estar sempre alerta para a questão ortográfica, gramatical, mas as intervenções na preparação de texto, elas são de ordem para uniformizar títulos dentro daquele material, organizar, vai ter imagem, não vai, vai ter citação, não vai, como que está esse meu original? Porque, como eu falei, cada editor também pode mandar de um jeito, e o autor ele não está tão preocupado com isso. Ele coloca na mão da editora e a editora vai fazer todo esse fluxo, todas essas etapas. Então, você tem a entrega do original, esse copy desk, essa preparação de texto, em que você tem uma intervenção maior no texto, que você tem uma mão mais pesada, assim, no cuidado com a redação, com trechos truncados, com organização, se houver imagens. Vai ter imagem? Vai. Se tem imagem, eu preciso de uma legenda. Eu tenho autorização para usar essa imagem? Vou usar um texto citado, um poema integral. Eu tenho autorização?
Qual é a fonte desse texto aqui? De onde ele veio? Então, é um momento em que você trabalha bastante esse material. E eu também gosto de falar o seguinte, pelo menos nas experiências que eu tive, eu sempre respeito muito o autor, o texto é do autor. Então, tudo que eu fizer, eu vou submeter à validação e à aprovação do autor. Porque tem autor também que ele, olha, eu não quero que muda. Se eu estou usando o termo, por exemplo, fármaco, droga, eu não quero que mude para medicamento, eu quero usar esse. É que muitas vezes a gente propõe algumas soluções para evitar uma repetição desnecessária, o que pode parecer que o texto está um pouco empobrecido, então tem várias nuances. Mas é sempre o autor que vai, olha, aqui pode mexer. Tem autor que fala, mexe à vontade, pode mexer. Tem autor que já não gosta, que já se sente, olha, é muita interferência no meu texto. Então, isso também acontece. Isso varia de projeto para projeto, de autor para autor. Certo. Então, o exercício da edição de uma obra, então exige uma certa dose de diplomacia, né, com os autores, né? Sim, porque eu trabalhei na época lá na Editora Moderna com um autor que no setor de revisão tinha um recado. Nos livros desse autor, não mexer em absolutamente nada, Olha, apenas aquilo que for erro crasso. Olha, é erro mesmo ortográfico, não está no dicionário. E mesmo assim, fazer o apontamento a lápis, porque o editor vai avaliar e se vai levar para o autor, porque ele não deixava mexer no texto. cá Porque entre aí é nós, uma ô questão Érica, de... cá Hã? entre nós, que ninguém nos ouça, mas não precisa dizer o nome, mas era um autor consagrado Sim, ou era, não, ganhador de ah, Jabuti, um autor assim muito conhecido, um autor. Todos os autores são importantes para a casa, lógico, para o catálogo, mas ele era já também um autor renomado, com um certo peso, e ele não permitia que mexesse no texto dele, porque ele olha, falava que eram escolhas propositais, estilísticas. Ah, mas está tendo essa repetição. Ah, mas esse não é um vocabulário adequado para o público. Ele não queria saber. E a editora, o papel, Érico, aí também tem uma questão que é assim. hum, Porque nós temos essa etapa do copydesk, que eu falei, e depois entra numa etapa que é a revisão textual em si. Né? A revisão, ela já se propõe a fazer mais um pente fino, uhum, apontar alguma coisa que porventura tenha escapado lá da preparação, entre outros apontamentos, coisinhas que sempre escapam. Então, o revisor, ele deve sempre apontar, porque eu também sou revisora freelancer. Então, assim, o revisor, ele aponta. Se o editor e o autor vão acatar, aí já é outra história, é. entendeu? Mas o revisor ele deve apontar um estranhamento. Olha, eu também pesquisei essa informação, parece que não corresponde, favor checar aqui outra fonte. Então, tem um jeito, como você bem disse, diplomático e educado, de você se inserir no texto. Se o editor vai acatar e se vai levar isso adiante para o autor, a gente já não sabe. Como produtor editorial, eu participo de todas as fases da produção, da Uhum. entrega do original à ida para a gráfica. Então, eu acompanho tudo e tenho contato com o autor. E vou mediando essas etapas. Como revisora freelancer, não. Eu simplesmente recebo o trabalho, as orientações e tenho prazo para entregar. O que o editor vai fazer com tudo que eu marquei, honestamente, eu não sei. Mas o meu papel de revisor eu fiz. Então, chamei algum estranhamento, alguma palavra inadequada. Hoje a gente vem vivendo nesses tempos aí que a gente tem que tomar muito cuidado com o vocabulário, como que eu falo determinadas. Então, assim, o revisor ele tem que apontar, ele precisa apontar. Se o editor, como eu falei, vai acatar, vai falar, olha, é isso mesmo, nem vou falar com o autor, aí eu já, quando sou freelancer, aí eu já não sei mais o que ele faz quando eu entrego a minha etapa. Como produtora, eu vou até o final e vou mediando a conversa com o autor. Então você tem o aprendizado e pratica todas as etapas da edição
você pode tanto atuar como a supervisora do processo todo e Sim. também como trabalhadora de qualquer das etapas do processo, né? Sim, sim, exatamente. Eu só não trabalho com a parte de arte. Por exemplo, eu não sou designer, então eu não diagramo, eu não faço tratamento de imagem, eu não ilustro. Essa parte de arte visual eu não faço. Mas, como editora de texto, eu faço encomenda de projeto gráfico, adequação, porque eu tenho sempre que pensar quem é meu público, qual é a minha faixa etária, que editora eu estou trabalhando. Uma coisa que eu acho legal falar para os leitores, e assim, eu já tenho um pouco desse vício mesmo, eu posso dizer. Eu entro numa livraria, vejo um livro que me chama a atenção, a primeira coisa eu vou aqui para a página de créditos. É É, que deve estar pequenininho, não vai dar para ver. Porque é, na página de créditos ou página de expediente, está aqui quem é o produtor, quem é o diretor, quem é o assistente editorial, quem diagramou, quem revisou, porque é muito legal. Eu bato o olho e eu falo, ih, conheço esse capista, ih, conheço essa revisora. E já tive várias vezes a alegria de abrir o livro e encontrar meu nome lá na página de créditos, ou porque revisei, ou porque fui produtora. Então, isso é muito legal. Ô, E Érica, aí, não, desculpe, pode falar. não, não, desculpa, é que eu vou interrompendo. Como a gente faz aqui à Claro. distância, às vezes dá um delayzinho, então dá esses trancos assim. Aham, não, imagino. Mas nos liberamos para nos interromper a qualquer momento. Aham, obrigada. Mas eu ia dizer o seguinte: você está falando dos créditos, né? É uma coisa que eu tenho em comum com esse vício também de ler os créditos, né? Eu, quando eu era mais molequinho, mais criancinha, eu também, sempre que eu lia também os gibis, né? Eu Sim. sempre ia na última página do expediente. E isso eu já não tinha, tá vendo? Eu É, lia, mas eu já não tinha, por exemplo, essa percepção dos elementos, né? Porque hoje eu pego um livro, aí eu vejo, ai, aqui está o título, olha essa é, composição, o logo da editora, é, vira, olha o texto de quarta capa, a biografia do autor. Hoje eu tenho muito mais noção e percepção desses elementos, sobretudo quando eu falo que vou na página de créditos. é, Naquele momento que eu era essa leitora do gibi lá da Tia Regina, aí eu é, não tinha também essa percepção mais apurada, então é. eu não ia, não. Sabe o que que é? É que desde molequinho eu queria fazer parte daquele clubinho, entende? Ah, sim, sim. Então, eu já desde cedo tinha a percepção de que os projetos eram feitos por equipes, né? Então, Uhum. eu sempre tive essa aspiração, assim, esse desejo, essa vontade de fazer parte do rolê, né? Sim, quero estar ali no grupinho, vou para o rolê, isso aí. E aí o que acontece? Aí, anos depois de ler os gibis e depois de entrar na área da ilustração e tudo, é, hoje em dia, aliás, você editou um livro, foi assim que a gente se conheceu, você editou um livro que eu tenho minhas tirinhas lá, que é Sim, o eu fui a manual do New Rádio, produtora, eu do cuidei desse Heródoto processo Barbeiro, todo. né? Do Nilo Frateschi e do nosso amigo Fernando Vítulo, né? Sim, sim. E aí E eu foi ia dizer o seguinte, né? Que fico muito feliz quando eu participo de uma obra e o meu nome está também nos agradecimentos da obra. aham. Não é É, muito bom isso? essa parte dos agradecimentos eu considero assim, eu fico até muitas vezes, eu não vou dizer constrangida, assim, mas porque na verdade é o meu trabalho, então o meu nome ele já está lá na página de É, créditos, eu sou paga para fazer aquilo, mas eu acho muito, muito generoso quando o é, autor, né, ele ainda te inclui nesses agradecimentos, porque é, o que são os agradecimentos ou a dedicatória? É o máximo ali do livro, né? É o autor reconhecendo que pessoas importantes participaram daquilo, é, né? Quando ele dedica, então, isso é até além, porque ele está dedicando a sua obra, né, é, para você. é, Então, assim, eu tenho também essa alegria de estar em vários desses agradecimentos expressos, é, quando esse autor tão generoso reconhece: é, poxa, você fez a diferença nesse trabalho, você fez é. vários livros, porque a gente nunca produz um só, né, Érico? Sim, Nesse livro que você é, bem lembrou, do Fernando, que inclusive
proporcionou de a gente se conhecer, de a gente ter esse contato hoje, naquele momento eu estava produzindo outros também, eu não estava só com um dele Sim. em produção, mas com cada um você cria uma relação. É interessante isso, né? E aí volta para aquilo que você falou, tem alguns autores que você acaba se tornando amigo, você vai conversar. Com outros não, ó, ficou pronto o livro, ficou legal, parabéns, bora para o próximo. Mas com alguns você estreita um contato a mais, né? Legal. E você sabe, só para fechar esse assunto aí da gratidão, né? Eu tenho, desde que eu comecei, nos anos 2000 eu comecei a publicar meus trabalhos de quadrinhos, ilustrações e de caricaturas também em livros, né? Então até hoje eu tenho o último aí que eu participei, saiu há pouco tempo. Então já são 29 obras que eu tenho participação com o meu trabalho. E duas Maravilha. delas têm agradecimentos dirigidos a mim também pelos autores. Às vezes a gente esquece desses quase 30 e lembra desses dois, sabe? Que é Porque muito são os que te especial, né? marcaram, porque certamente você teve uma relação mais estreita ali naquela produção, né? No caso do manual, do livro do Fernando Vítolo, é um livro de 3 autores, portanto, escrito a 6 mãos, mas a ponte toda sempre foi feita com o Fernando. Então, desde o início, eu fiz exatamente todos esses processos com ele. Recebemos o original, foi encaminhado para a produção, fizemos o copydesk, mandei para ele porque tinha dúvida, ainda tinha pendência, ele me devolveu com as resolutivas. Aí depois encomendamos o projeto gráfico, porque é um livro bem diferenciado, é um livro de muito movimento, né? Tem tirinha, tem QR Code, tem imagem, tem uma série de coisas, o próprio texto ali tem uma brincadeira também. Então, precisaria de um projeto gráfico que desse conta disso, e o Fernando sempre ali num trato muito legal, sabe? Porque somos parceiros, né? Então, assim, o autor vem do editor como parceiro e vice-versa, e respeitando também. Porque quando o autor também se posiciona, olha, Erika, gostei da proposta, mas acho que esses balões aqui, isso foi inclusive algo que aconteceu, esses balões estão um pouco redundantes, a gente já está usando em outro momento, poxa, verdade. Ah, não, o balão tem que ficar porque o designer não vai mexer na criação dele. Isso não existe, né? Então, nós fomos até o final juntos. E a grande preocupação do Fernando nesse livro era a questão dos QR Codes, de eles estarem funcionando corretamente. E aí nós pedimos uma prova de miolo paragráfica, quando o livro já estava nos finalmente, antes de começar a rodar as máquinas, fizemos uma prova de miolo, eu testei QR Code por QR Code, ia printando para o Fernando, olha, tá abrindo, tá funcionando. Então, assim, é um processo muito legal, né? Aí, quando você chega lá no momento do lançamento do livro, naquela festa, olha o caminho que a gente percorreu, da entrada desse original bruto em Word, quantas etapas a gente fez. E sabe o que é legal, Érico? Assim, quantas pessoas envolvidas? Porque tem pessoas que não aparecem também na página de créditos, mas que ajudaram a obra a acontecer. Sim. Então, para mim, o livro é sempre, antes de mais nada, esse trabalho de uma grande equipe. Um livro é uma comunidade, Érica. Total, gente, quem não entender isso, né? Quantas pessoas estão ali? Aí depois você tem mais, porque assim, eu já me considero um trabalho de bastidor. Eu estou lá fazendo a minha validação, fazendo a minha leitura, fazendo os contatos com todo mundo envolvido. Só que tem gente que está muito mais nos bastidores. É gente que paga as notas fiscais desses colaboradores, é gente que pede a ficha catalográfica ali na fonte, na catalogação, é o comercial, é a logística, já esperando esse livro chegar, já contando com ele. Então, tem muito mais gente envolvida no processo. Legal. Até para fechar o assunto aí do Fernando, né? Poderia falar horas que esse cara é muito, muito colaborativo, né? Para usar uma palavrinha da moda, né? E acima de tudo, um amigo nosso, né? Sim, é Mas verdade. aí eu queria dizer o seguinte, tinha lá as minhas tirinhas lá no livro, né?
são tiras que já estavam prontas e tudo, e que ele encaminhou para você. Olha, esse material gostaria que fizesse parte da obra. Eu sei a resposta, mas fala aí para os nossos ilustres espectadores. Se você tivesse que mexer no conteúdo das tirinhas, você mexeria, né? Assim, dependendo o público, dependendo a situação, É. eu te levei esses dias uma questão que você me auxiliou muito, naquela questão da dinamite, da caveirinha, porque eu É, estou com um público definido e tem um propósito definido para aquilo. é. E dependendo do uso que é feito da imagem ou do texto, isso pode me comprometer, Hum, né? Mas no caso desse livro, do manual, não é o caso, hum, entendeu? Por isso entendi. que nem foi proposto nada, do jeito que veio, temos a autorização, e isso foi conversado com os autores, podemos usar, porque essa seria uma preocupação também, temos que ter estas autorizações de uso, mas em termos de conteúdo, para aquela obra especificamente, pensando no público dela, pensando no entorno, não vi nenhum problema. O meu ego agradece, Érica. Sim, porque eu acho que é uma situação muito parecida com essa, né, que eu quis trocar uma ideia com você de bastidores, Sim, considerando que você é artista plástico, é caricaturista, como você veria isso? Se você virasse para mim e falasse, Érica, eu me sentiria extremamente ofendido, você está sendo exagerada, isso daqui é um ícone já tão assim consagrado, mas você também você levou em consideração a minha preocupação, porque eu estou fazendo uma obra agora que deve atender a uma compra de governo e que, portanto, a gente tem que tomar mais alguns é. cuidados, entendeu? É especificamente para um público infantil, então eu tenho que tomar realmente algumas medidas para lá na frente eu não correr o risco de, olha, a obra foi reprovada por É. causa disso, sendo que com um pequeno ajuste eu poderia consertar ali, mudar o percurso. Sabe, Érica, eu penso assim, eu acho que, como eu, desde cedo, para quem? Para uma pessoa que lia expediente de gibi quando era criança, os meus trabalhos eu sempre tive essa intuição primeiro intuição, depois eu fui entender o que tudo é um processo e tudo é um projeto, sabe? Sim, Então, eu sempre trabalhei tendo em vista que alguém ia ver aquilo, sabe? uhum, Então, só vou sim, citar um exemplo aí de compreensão, digamos, precoce dos processos e do público-alvo. Pra você ter uma ideia. Quando eu tinha 12, 13 anos de idade, eu queria começar a publicar meus trabalhos em algum lugar. As referências que eu tinha eram gibis de banca, né? Só que eu percebia, eu já tinha a clareza de que um jornal na minha cidade não ia publicar um gibi, porque jornal publica jornal, não revista, né? Então eu já sabia que os jornais, se eu quisesse pleitear publicar algum trabalho num jornal, que seria o veículo que talvez pudesse ter interesse por um trabalho de um autor novo, seriam as tirinhas, né? Que sim, jornais publicam tirinhas. Então eu sim, comecei já sabendo que jornal publicava tirinha, que aquele seria um veículo possível para de repente eu ter uma entrada no mercado, né? Então eu sim. comecei pela imprensa, né? Então por isso até que os quadrinhos aí que o Fernando Vitor publicou é de um personagem que eu tenho que começou em jornal há 30 e tantos anos, sabe? Então é Sim. até um personagem já do meu começo como autor de quadrinhos e tudo. E eu me identifiquei muito sempre com essa linguagem mais sintética do jornal, né? Que era o Sim. formato possível para eu, pelo menos, começar a ter o meu trabalho ter uma entrada no mercado, né? Que é através das Dizer muito com pouco espaço. E é, tirinha é um gênero que é estudado, né? Assim como a charge, a caricatura, a é, tirinha. Você tem lá 2, 3 quadrinhos e você desenvolve 3 páginas.
porque isso também está muito presente em livro didático. Exatamente. Livro didático, vamos pensar assim num segmento, não importa, pode ser o ensino fundamental 1, que é o nosso antigo lá primário, o fundamental 2, que era o nosso ginásio, e agora o ensino médio, então, que era o nosso colegial. É muito usado. Pode ser que, assim, a hora do culto, são 5 horas. Pode ser que, para algum livro didático, tivesse alguma restrição de o editor falar, olha, a mesma história, aqui um termo que talvez não seja adequado, podemos mudar? E aí vai naquele jogo da conversa, porque eu suponho, Érico, que você deva receber muito pedido de autorização. Eu já tive charge e tirinha em livro didático. Sim, você deva receber esses pedidos de autorização. Em geral, isso é remunerado, porque a editora ela não vai publicar a sua revelia, ela não isso pode. Aí. Ela vai entrar em contato com você, que é o detentor, né, dos direitos autorais, e vai solicitar a sua autorização. Como eu falei, em geral, isso tem sim uma remuneração, e pode ser que, dependendo, porque a gente também tem aquela questão da nova ortografia. Sim. Então, tem muito quadrinho que a gente precisa mexer por causa de questão de acento, de, por exemplo, o trema que caiu. Então, tem lá o ideia. O ideia, a gente não usa mais acento, né? Consequência, caiu o trema. Só que se esse quadrinho é antigo, a gente vai ter que mexer ali, o editor de arte vai ter que dar um jeito de borrar, porque eu não posso, a menos que eu coloque uma notinha explicando, olha, na época da publicação, se usava o acento e tudo mais. Mas eu não posso simplesmente deixar lá. Isso o revisor bate o olho e chama. Ó, aqui nesse quadrinho, ideia está com acento, voo está com acento. Hoje não usa mais. O que vamos fazer? Vamos mexer no quadrinho ou a gente vai pôr uma notinha? Entendeu? Então, assim, eu acho que tudo dá para conversar, tudo é uma questão ali do jogo sim de cintura, do suporte que eu estou usando. É um livro didático? É um livro de interesse geral, para público geral, e aí eu posso ter um pouco mais de liberdade, mas então acho que tudo depende. E é aí que entra, então, essas ponderações do editor, né? Muito bem. E falando em conversar, você já me deu um toque muito sutil aí do horário. Você viu que tem muito assunto, né, Érica? Ela começa a bater na porta, aí vai virar uma confusão. Ela chega daqui, ela está chegando. Mas adorei a conversa, eu já queria deixar um caminho aí para um segundo papo. Boa. Porque sabe uma curiosidade, Érico, é que não vai dar tempo de falar. Claro. As pessoas, elas querem saber como eu publico um livro. A gente já tem até o título para o próximo podcast. Como eu publico um livro? Eu quero ser publicado. Como eu faço para publicar? Boa. Isso é uma coisa que eu trabalho com isso há 20 anos. Hoje eu já solto aqui que está muito mais fácil com as impressões, as gráficas sob demanda. Então, aquele sonho de realizar, quero publicar um livro. Eu acho que isso é legal a gente conversar num outro momento. As pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Ótimo, mas você já deu um spoiler aí da parte 2. Já. Ô, Érica, então, já lamentando que não dá para ficar mais, mas sempre, agora vai ter o gostinho da gente fazer uma parte 2, então. Isso, vamos então, deixar eu vou pedir pro Danilo, para a gente colocar aí o slide final, que a gente sempre coloca, que é com relação a como as pessoas podem encontrar a Érica no mundo virtual. Você tem o seu Instagram, @Erica, sem acento, erika.alonso.editora. Vou repetir, @erica.alonso.editora. Então, a maneira das pessoas te encontrarem, as pessoas do mundo real te encontrarem no mundo virtual é através do Instagram. Sim, e eu estou à disposição. Gosto de conversar sobre livro, gosto de conversar sobre fazer livro, presto serviços na área também, inclusive para autores independentes que eu quero dizer, esse mesmo que tem o sonho, quero publicar por onde eu vou, como eu começo. Eu fico à disposição e agradeço demais a conversa, ficaria aqui mais
1 hora falando, muito legal, Érico. Agradeço demais a sua lembrança, o seu convite. Muito obrigada mesmo. E vamos continuar o nosso papo em off também, viu? Sim, nos bastidores. É isso aí. Esses vocês não vão ver, ilustres espectadores. Não, Que esses pena. não. É isso aí. Érica, muito obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. Mais uma ilustre convidada aqui no nosso não menos ilustre podcast. Toda semana temos um encontro marcado às quintas-feiras, às 20h, às 20 horas, sempre com pessoas ilustres e ilustradas como a Érica Alonso, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast no YouTube. E os novos episódios, os links dos episódios anteriores, você pode encontrar facilmente no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.